Ok, boa noite. Estamos aqui com o segundo Corneta Cast Entrevista. E hoje a gente traz um convidado muito especial, o goleiro Rafael Dauri, campeão brasileiro da Série C de 2005 com o Remo. Bom, particularmente eu sou fã dele, sou fã desse cara. Eu acho que foi um dos meus primeiros ídolos ali no Remo. E, curiosamente, infelizmente a torcida não reconhece muito, né? Mas a gente aqui do Corneta Cast, a gente gosta bastante dele. A gente vai bater um papo aqui, falar sobre a carreira, falar sobre o Remo e falar, obviamente, sobre a Série C 2005, né? Então, Rafael, bem-vindo ao Corneta Cast. Prazer estar falando contigo. Primeiramente, eu gostaria que falasse um pouco da tua carreira, né? Tu tens muito história no futebol do Rio Grande do Sul, né? E até hoje ainda joga, né? Ainda está atuando. Queria que tu falasses um pouco sobre isso. Boa noite, Jonathan. Como é que tá? Boa noite para todo mundo aí. Primeiro, cara, feliz de verdade, meu. Feliz de verdade mesmo. Poder conversar contigo, conversar com vocês aí. Contar um pouquinho dessa história, falar um pouquinho sobre as histórias bacanas de 2005. Né? E, cara, sou muito feliz de verdade por ter dado essa estrela que é hoje. Até então, porque eu tenho certeza que virão outros. É o único título nacional que o Remo tem, né? E era num momento muito difícil do Remo, num momento muito complicado, onde ninguém acreditava no clube do Remo, e a gente fez uma campanha maravilhosa. E no fim deu tudo certo, fomos campeões brasileiros, recebidos de uma forma enlouquecedora de uma torcida, cara, fanática que nos esperou no aeroporto. E, então, acho que vai ser um tempinho que a gente vai tirar aqui bem bacana para conversar, cara. Então, hoje tu está ainda atua, né? Nada, já parei, mano. Parou? Na verdade, hoje eu sou empresário, mas empresário não do ramo óptico, né? Eu tenho uma franquia de óticas e hoje eu moro em Manaus, inclusive, bem pertinho, cara. Ah, sim. Tá. Encerrou a carreira em qual time? Mais ou Cara, menos, aí. eu encerrei no Pelotas, onde eu comecei, né? Na verdade, comecei no Grêmio, e aí tive uma carreira bacana no Rio Grande do Sul. Em alguns times fortes, joguei Ituano, joguei CRB, cara, União São João, muitos times de São Paulo também, né? Mas a grande parte no Rio Grande do Sul. E um dos melhores clubes que joguei, com certeza, o Clube do Remo. Passagem rápida e vitoriosa. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá, então, assim, como foi que tu chegaste ao Clube do Remo lá em 2005? Eu me lembro que em 2005 o então goleiro da gente era um tal de Cristiano, né? Não, Juscelio. Não, o Juscelio. O Juscelio ele era reserva, na verdade. O Juscelio ele era goleiro da base, inclusive. Ele, inclusive, largou o futebol e ele foi ser, acho que, técnico de informática. Mas, assim, o goleiro titular do Parazão de 2005, que inclusive foi o ano do centenário do Remo, era o Cristiano. Entendi. Ele jogou o Parazão e ainda jogou o jogo de volta contra o Figueirense na Copa do Brasil. Ah, lembro. Ih, que deu uma confusão lá, lembro disso. Na verdade, foi assim, eu cheguei no segundo jogo da Série C. Eu era muito amigo eu sou muito amigo do Roberval, né? E aí o Roberval me chamou, Rafa, eu quero que tu venha para cá. Só que ninguém queria ir pro Remo. Simples assim, né? Ninguém queria ir pro Remo, porque o Remo não tinha fama de pagar. E o Roberval disse, lembra que agora eu tô aqui. E comigo aqui é diferente. E foi exatamente isso. Aí eu cheguei no segundo jogo já, aí a gente já começou, se organizou certinho, uma ascensão bacana com o Roberval, graças a Deus. O Rafael Levi também, que nos ajudou muito, o presidente, né, cara? Muito do nosso título. Tem que agradecer a ele também, cara. O que esse cara fez, correu por dinheiro, foi uma coisa absurda, cara, absurda. E aí as coisas foram engrenando, né, cara? A gente foi... o Roberval conhecia muita gente, foi trazendo jogadores de fora, mesclando com os jogadores da casa, né, cara? A gente foi ganhando, ninguém acreditava na gente, a gente foi crescendo, e aí culminou com o título.
Inclusive, tu és um dos goleiros menos vazados da história. Isso, eu fui o menos vazado, fui o goleiro da seleção, foi bem bacana. Não, e cara, tem muita história, meu. Eu sempre fui muito louco, né, meu? Eu sempre fui muito louco. E tem uma história da final que é muito bacana. Eu sempre incomodava muito o Bombinha, né? Bombinha ainda tá, né? E ele vai confirmar isso, cara. A gente tava no Rio Grande do Sul para fazer a final, né? Para fazer o jogo que a gente subiu, no caso. E aí eu fiquei muito mal à noite, cara, passei muito mal, eu tive diarreia, tive não sei o que. E o Bombinha fez tipo um soro na parede, cara, eu fiquei a noite inteira tomando soro, e o Bombinha, e eu e o Bombinha dormimos lado a lado, cara, ele dormiu numa cadeira e eu dormi sentado, cara, e ainda jogamos no outro dia, fui o melhor em campo no outro dia, e fomos campeões, cara. Mas histórias que provavelmente a grande maioria não sabe. Assim, qual foi o momento mais complicado nessa passagem do Remo? Assim, cara, um dos momentos assim, mais complicados foi contra o Tocantinópolis, que a gente jogou lá, lembra? Cara, jogamos muito mal, cara. Um time horroroso. Deus é mais que time ruim, aquele Tocantinópolis, tá louco. E aí, foi 3-1, né? 3-1 que a gente perdeu. Não, foi 2-0. Perdemos 2-0. E aí, na volta, a gente achou, cara, não vai ser tão difícil, porque os caras são muito ruins, só que tem uma encrespada no jogo, os caras jogaram bem, só que nós jogamos ainda melhor, né? Ainda teve uma defesa que eu fiz, cara, que tava 2-0 pra gente. O cara entrou comigo, se a gente toma o gol... Não, minto, tava 2-1 já. 3-1. O cara entrou na diagonal, eu defendi sozinho com ele. Se a gente toma o gol, ele tinha acabado. E logo depois que eu tomo o gol, a gente tem um pênalti lá, que o Anderson erra, e a gente faz gol. Enfim, depois teve outro pênalti, que eu não me lembro o nome do atacante lá. Fez o gol e a gente ganhou. Não, foi um carequinha que bateu depois. Foi isso. O Magrão. Teve 3 pênaltis, né? A gente fez 2 e errou 1. Foi o Magrão que fez o último. Não, o Magrão fez o terceiro gol, na verdade. Foi. Isso. Foi até um gol. Teve um dos gols que foi o Richard chutou, bateu no zagueiro, a bola entrou. Foi. O último, eu acho que foi um atacante, agora não tô lembrado. Foi o atacante, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Isso. Ele pegou do Emerson e bateu o pênalti. Foi. O Emerson perdeu. Isso, o Emerson perdeu. A gente tinha acho que 5 ou 6 minutos, aí quando deu o pênalti no Landu, e aí a gente fez o gol depois. Isso aí. E assim. Aí depois pode teve perguntar, o jogo. Fica à vontade, pergunta aí, tem muita história, meu Deus, é mais. Teve outro jogo contra o Abaeté. Foi nesse jogo que teve muitos... 2 jogos, né? 2 jogos. Jogos difíceis também. Jogos muito difíceis, cara. Acho que foi mais complicado, inclusive, Foi os 2 jogos 2-1, né? Os 2 jogos, foi. Não, o primeiro foi 1-1, o segundo foi 3-2. Isso aí. Jogos difíceis. Eu acho que ainda foi mais... Foi tão complicado, ou talvez até mais complicado do que o Tocantinópolis, né? Contra o Abaeté foi o primeiro mata-mata, né? Não, foi segundo já. Foi depois. Foi segundo já ou foi o primeiro? Foi. Segundo. Qual foi? O primeiro foi o Tocantinópolis? Tocantinópolis já. Foi. Então tá. Segundo o Abaeté e o terceiro o Nacional de Manaus. Nacional, na verdade, o Nacional a gente se classificou aqui em Manaus, né? Que a gente jogou de embarcar no jogo. E aí eu fiz misérias no jogo daqui. E a gente ganhou aqui 2-0. E aí perdeu em casa, o cara fez um golaço de falta. Até jogou comigo, Márcio Grigio. Jogou, acho que... Nem lembro de onde que ele jogou no União São João comigo, fez um gol de falta. Ele quebrou a vitória em Manaus foi no dia da trasladação do Sírio, né? Que tem... Não, nossos jogos eram absurdos. Católico, absurdo de gente, absurdo. Era muita gente. Quando começou a acreditar, quando nasceu o Fenômeno Azul, né? E aí, cara, quando começaram a acreditar, meu Deus do céu, era muita gente, muita gente. As pessoas iam com medo. Teve um jogo muito difícil também, que foi no primeiro jogo do quadrangular, que foi contra o Novo Hamburgo. A gente ganhou de 1-0. Jogo muito difícil. Eu estava nesse jogo. Muito difícil. Eles começaram muito bem. Eu não teve uma defesa que eu fiz, o cara chutou, saiu para vibrar e eu defendi. Contra o Tocantinópolis também teve uma defesaça, né? O cara chutou de fora da área e ia ser um golaço. Se tivesse tomado o gol, isso aí, tava 3-1, se a gente tivesse tomado o gol de acabado, isso aí. Deixa eu ver, tem muito mais coisa aqui. Você falou sobre a questão do salário atrasado, né? Como foi que na se verdade, cara, atrasado... Na verdade,
praticamente todos os times assim, né? Até time de Série A atrasava, né? Todo mundo. Isso. Mas a gente foi muito correto. Os caras foram muito. Por isso que eu disse, Rafael, foi muito, muito correto conosco, cara. Teve uma coisa só que foi de um bicho lá, que atrasou um pouquinho, mas ele sempre resolveu corrida aqui, corrida ali, ele pagou tudo, cara. Não ficou, para mim, pelo menos, não ficou devendo nada. Em grande parte das vezes ele não ficou devendo nada, inclusive premiações. Então, uma coisa muito legal que aconteceu comigo, e isso cada um, né? Eles me pagaram 30% a mais do salário, né? E aí eu naquela era em espécie, né? Não era banco. Aí eu contei de novo, mas não pode ser, cara. Cheguei em casa, cheguei no hotel, contei de cara, 30% a mais, na época era um bom salário. E o cara, aí eu liguei para ele, cara, olha só, eu recebi 30% a mais, não pode, tá tudo certo. Aí eu devolvi os 30%, né? E aí eu até fiquei sabendo que aqui uns não devolveram, mas aí cada um, né? Eu devolvi os 30% e eles acharam isso uma coisa maravilhosa. Meu Deus, como alguém devolve dinheiro? Aí daí fui pra TV para falar isso. Mas é coisa de índole, né, cara? O que é meu, o que não é meu, não é meu. Coisas do clube do Remo, né? Só no Remo o cara devolve dinheiro. Pois é, né? Vai lá, pensa aí, pergunta. Vamos lá. Que realmente não preparei muito o roteiro, que já foi meio em cima da hora, né? Sabe, fica aí. Teve muita coisa, cara, muita coisa bacana no Remo. Tem muita coisa ruim também, né? Tem muita coisa ruim. Chegou uma vez que a gente não tinha Gatorade, aí botaram água e o Roberval fazia uma. Logo que eu cheguei. Na verdade, a Série C naquela época, ela era o que a Série D é hoje em dia, né? Se você E muito for comparar. longa, muito longa, cara. Porque hoje em dia, por exemplo, você pega uma Série C, hoje em dia o Remo disputa uma Série C, mas a Série C hoje em dia ela se assemelha muito às séries B que tinha até o início dos anos 2000. Por exemplo, esse novo formato aí, e joga em turno único, e depois classifica para a fase final. E a gente tem muitos times aí ditos tradicionais na Série C, como é o Remo, o Paysandu. Exatamente. Dia desse estava o Santa Cruz, que acabou rebaixando, né? Era muito longo, cara. Sim. Primeiro foi um quadrangular, depois 3 mata-matas e depois 2 quadrangulares. Era insano, né? Na verdade, hoje também a Série D tem 3 mata-matas para decidir o acesso. E no caso de vocês ainda foi mais sofrido, porque teve 3 mata-mata, mas nesses 3 mata-mata não garantiu o acesso, né? Ainda teve depois dos 3 mata-mata, e o quadrangular era ida e volta. E subia só 2, né? Subia só 2. Hoje em dia só vem 4. Hoje em dia só... Isso, não, e decidiu na última rodada. O nosso decidiu na última rodada. Na verdade, a gente teve uma chance muito grande contra o América. Acho que foi contra o América. Não. Foi contra o Ipatinga. Contra o Ipatinga. A gente teve muita chance. A gente nesse jogo também você se destacou bastante. A gente saiu ganhando o jogo ali, pediu a virada, no caso. Aí empatamos o jogo. Foi o último jogo em casa, né? Isso aí. Depois a gente foi bem para Novo Hamburgo. E nesse jogo você impediu também a virada, não foi? Isso aí. Que o que o pessoal aqui chama de remissa, né? Que é sempre um jogo. Eu me lembro que tinha muita expectativa nesse jogo contra o Ipatinga. Muita gente, cara. Absurdo de gente. Absurdo. Jogo difícil. Eram os 2 primeiros, né? Eram os 2 primeiros colocados, eram nós e eles. E aí no fim. Assim, uma coisa. Tu renovaste para 2006, não foi? Isso, renovei. Mas eu tive um problema particular, né, cara? Meu filho nasceu com. Até virou anjinho depois, mas aí nasceu com um problema no coração. Aí eu até fui depois, voltei lá pro Remo, acho que no meio do Parazão lá, mas eu não consegui ficar muito tempo. E assim, o Roberval, ele não ficou por opção da diretoria ou por opção própria? Tu sabe me dizer? Cara, como eu te falei, naquela época era muito difícil o Clube do Remo. Acho que não sei em quantos anos que ele pagou em dia. Hoje paga em dia, né? Hoje paga em dia, exatamente. Hoje paga em dia. Hoje está pagando até demais. O momento, não é que o momento não seja bom, cara. Deu uma desacelerada. Estava muito bem, deu uma desacelerada, mas acompanhou. O Gerson jogou comigo, inclusive. É o treinador hoje, cara, e ele é uma pessoa muito do bem, meu. Muito do bem. Muito. Então daqui um pouquinho engrena de novo. Mesma situação do Vinícius ali, né? Vinícius passando por um momento, por turbulência, cara, isso faz parte. Acidente de trabalho faz parte do processo, né? Vinícius, hoje o Remo
tá nesse patamar de Série C, independente do Vinícius ter caído da B para C, mas um dos grandes responsáveis pela ascensão do Remo é o Vinícius. O Vinícius foi... Sim. Provavelmente o melhor jogador do Remo nos últimos, sei lá, 5, 6 anos por aí. Exatamente, né? Ele teve... não, porque ele ajudou a cair, mas, cara, não tá sozinho, né? Ainda mais goleiro, né? Não tem o que ele fazer, ele não consegue fazer gol, ele só consegue defender. E tem uma hora que não dá para defender, né? Tem uma hora que não dá para defender. Boa parte da Série B ele passou batido, e teve uma sequência de jogos também batido, que acabou sendo substituído ali por contusão pelo Thiago, foi. Muito bom goleiro também, cara. Muito bom goleiro. Que ele entrou por conta do recado. Jogou muito bem mesmo. Bom goleiro. É que agora... Também já tem uma certa idade, né? Com quantos anos tu tinha quando jogou no Remo? Cara, 2005, acho que eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu tenho 47 hoje, né? Então faz tempo. Faz tempo, né? Nós estamos em 2005, quase 20 anos. Isso aí é uns 28, por aí, 29. Sim. Eu acho que tá num top 10, no top 5 entre goleiros do Remo, que realmente ganhou o título. O Vinícius também ganhou a Copa Verde, né? Foi um título além do estadual. Geralmente foi um título além do estadual. Na verdade, são os únicos 2 títulos, né? Em nível nacional, só o de 2005. E aí a Copa Verde, que é um regional ali, alguma coisa assim um pouco maior, né? Mas nível nacional, só, eu digo regional, da região norte, né? Norte e alguma coisa ali, né? E aí é nós aqui que conseguimos o nacional mesmo, né, cara? Sim. E teve a oportunidade do Bi, né? Mas infelizmente, devido àquele surto de Covid, ficou sabendo disso? Não sabia. Foi na festa do acesso, que o Remo subiu contra o Paysandu. Sim. E aí na festa do acesso tava 2021, início de 2021, na verdade, fevereiro de 2021. Janeiro, final de janeiro, por aí. Final de janeiro de 2021 a pandemia estava ainda bastante nociva ainda. Não que não esteja hoje, né? Ainda continuou, mas era ali o auge da pandemia. E teve aquela festa na DOCA, né? Como se costuma dizer também, presenciaste em 2005, sempre tem, quando algum time ganha o título, seja paraense, seja nacional, sempre tem aquela festa na DOCA. E aí na pandemia, o pessoal foi para a DOCA realmente, e os jogadores também estavam lá no meio da festa. E aí metade, uns 70% do elenco pegou Covid, e aí o Remo ficou, até o treinador, Bonamigo, ficou doente. E aí o Remo foi aos cacos pro jogo contra o Vila Nova e acabou pegando aquela goleada de 5-1. Foi uma goleada. E aí perdeu a oportunidade do Não, e o Remo, quando caiu, ele estava bem, cara. Ele começou bem demais. Aí parece que está acontecendo a mesma coisa. O Remo começou bem, tá nos primeiros, e aí começa a dar uma caída, aí já começa a trocar e é desconfiança. Tem que ter cuidado também. Entendeu? Tem que ter muito cuidado, que a gente pode, daqui um pouquinho, ter um tropeço grande, né, cara? A gente joga hoje, não? Joga domingo. O grande problema não é nem perder, é perder para o último, né? A gente não podia ter perdido. Esses aí a gente não pode perder pontos. A gente pode perder pontos sempre para os primeiros. Porque perder ponto para o Cruzeiro faz parte. O que complica é perder ponto para os últimos, né? E ultimamente o elenco ele tá dividido, né? A gente nota assim que é o elenco que tá rachado, que não tá muito ali afim, né? Vocês, pelo que eu noto, né, no elenco de 2005, vocês tinham mais união, não era? Vocês eram um grupo mais fechado ali. Era uma parceria, exatamente, mano. Todo mundo, os de fora, os de casa, não tinha nada, meu. Nada. Eu fazia churrasco no hotel, escondido só pra nós. Não tinha nada, meu. Todo mundo ia. Elenco ali fechado, né? Fechado com o treinador. Fechado. Elenco fechado. Nada, não tinha de nada. Cara, não me lembro de ter uma briga, meu. Tem discussão que faz parte do processo, no treinamento, não sei o que lá, mas não me lembro de ter uma briga, cara. Nada de nada. Nada, nem divisão de dinheiro, que dá muita briga, né? Em bicho, não sei o que lá, nada, cara, nada de nada. Tudo certo. Inclusive, como era eu que dividia também, né? Não era eu que pagava, mas era eu que dividia. Eu e o Serginho. Então eram meio que o capitães do time, né? Na verdade, o Serginho usava a faixa e era eu que organizava tudo. E gritava e falava no vestiário, mas o Serginho que levava a faixa.
Teve um tempo que tu querias voltar, né? Encerrar a carreira no Remo, infelizmente. Isso, eu até falei, mas o Fábio Bento deu moral. Inclusive, falei com ele. 2019, né? Eu acho que foi por aí. Tu conhece Fábio? Não, eu só conversei com ele, que alguém tinha me dito, cara, tu não quer voltar? Porque eu não lembro qual diretor falou comigo, perguntou se eu queria voltar para encerrar. Pô, eu quero, cara. Vamos organizar. Aí eu dei uma conversada com ele, ele foi meio frio, depois eu te retorno e nunca mais retornou. E quem te treinava era o Edson Cimento, né? Edson Cimentão, gente boa demais, meu. Gente boa demais. Um ótimo treinador de goleiro, cara. Canhotinha dele era uma coisa impressionante. Gente boa. Ele é uma bola de prata, né? Em 77. Isso aí. Gente boa demais, cara. Ranzinza, meu, ranzinza. Eis um velho ranzinza. Mas, pô. Assim, além do Tocantinópolis, teve assim, outro jogo mais difícil, assim, outro momento mais complicado? É que tem momentos complicados e momentos de tensão, né? Novo Hamburgo, por exemplo, que eu que a gente tinha a possibilidade de subir. Nunca a gente imaginou que ia ser campeão, né? Que os resultados iam combinar na gente ser campeão. Mas a gente sabia que se ganhasse, a gente subiria. Depende do resultado, era só ganhar que a gente subia. Então se torna um jogo tenso, né? A gente chegou lá, a gente já sabia que eles tinham recebido dinheiro tanto do Ipatinga quanto do América, né? Porque se desse empate no nosso jogo, empate lá, subia América e Ipatinga, que os dois jogaram juntos, né? Jogavam em casa. Inclusive, eles encresparam, não foi? Pra cima do Remo nesse jogo. Eles encresparam bastante, foi. Foi muito difícil o jogo. Fizeram um gol de pênalti ainda. Foi. Mas, graças a Deus, também dava... Mala branca, né? Eu tava num dia bom também, então ficou um pouco mais difícil fazer gol. E aí foi 2-1, né, cara? 2-0. Tava 2-0. Tava 2-0, isso aí. 2-0, eles fizeram gol de pênalti 2-1. E depois teve uma pressãozinha tinha lá. Tinha muita pressão pra cima do capitão e do Maurílio, não era? Era uma pressão maior sobre eles. Isso, estavam criticando os dois, que não deu certo, um gol de cada um. Foi. Gol de cabeça do Maurílio e gol de cabeça do capitão e depois o outro do Maurílio, um passe do Landu. O Landu, como era a tua relação com o Landu? Cara, o Landu, eu sempre me dei bem com o Landu. É que o Landu é uma figura, né, meu? Era uma figura à parte, né? Uma figura à parte. Figura à parte. E aí, hoje parece que ele tá com um blog, alguma coisa, né? É, o Instagram, eu acho. Legal, cara, legal. É uma história que o Landu conta que eu agora não me lembro quem foi, mas era um cara já lá do Rio Grande, que era gaúcho, né? Que fazia parte desse evento, que ele levou ele para uma casa de massagem lá em Porto Alegre, alguma coisa assim. Agora eu não lembro direito. Tinha mais gaúcho no plantel. É. Até porque o capitão tinha jogado no Grêmio também, né? Sim. Não sei se dizer se é verídico. Mas se o Landu falou, tá falado. Antes de vir pro Remo, tava jogando onde? Antes do Remo, eu tava na Ubra. Ubra, de Minas Gerais? E, cara, a Ubra foi um dos melhores times que eu joguei. Era um time de uma universidade, tá? E, inclusive, aqui em Manaus, tinha todo o país, e era uma coisa absurda, cara. A gente foi vice-campeão gaúcho, perdeu a final pro Inter. Eles fizeram um estádio, era uma faculdade gigantesca, cara. Gigantesca. Eu tava na Ubra, conheci o Roberval, eu já tinha... Foi isso, eu acho que eu joguei... Isso, foi da Ubra direto pro Remo, isso aí. Da Ubra direto pro Remo. E depois o Remo em outros lugares. Mas foi muito legal. Fui com muito medo. Foi como eu falei, fui com muito medo para ir jogar. Aí logo depois que eu saí do Remo, como é que é o nome dele, o treinador que era do Paysandu na época? Que ele hoje é o treinador da Chapecoense. Gilson Klein. Ele é o treinador do Paysandu, e aí ele foi para um time no Alagoas lá, inclusive a gente foi campeão alagoano, lá no Coruripe, cara. Aí ele chegou lá e me ligou, cara, que preciso que tu venha para cá para me ajudar. Aí fui para Coruripe lá com... E aí nós somos campeões alagoanos, cara. O Paysandu chegou a te procurar ou não? Não, nunca falei. O Paysandu adora tirar jogador do... tirar jogador do Remo, né? Tava lá, eu sempre fui bem claro. Eu dizia, cara, nunca vou jogar nesse time, não sei o que lá. Eu detonava eles, falava um monte de coisa deles, aí não tem nem como procurar.
É porque o Vinícius ele foi procurado, né? Ele chegou a ser procurado, ele recusou e tal. Ah, mas faz parte, né, cara? Faz parte. Né? Esse goleiro que tá no Paysandu não era do Remo? Era o Thiago. É, ele é Thiago bom goleiro, Coelho. cara. Bom goleiro mesmo, cara. E tá no momento bom no Paysandu também, né? Sim. Não, e é sempre assim, né? Quando um vai mal, o outro vai bem. O Remo num momento complicado e o Paysandu em ascensão. É, nunca, Mas daqui a pouquinho muda, daqui a pouquinho muda. nunca tá, é sempre um tá por cima, outro tá por baixo. Eu lembro também que Daqui a pouquinho inverte. nesse ano que o Remo foi campeão, o Remo foi campeão, o Paysandu caiu para a Série B, né? Nesse ano foi. Não, Caiu da Série A para inclusive, a Série B, foi. a gente tava no mesmo avião, cara. Foi? A gente veio no mesmo avião, a gente foi para Brasília, Belém, né? Ou São Paulo, Belém, enfim, e aí eles entraram no mesmo voo. Nós ficamos na metade para trás e eles Todo na elenco do metade para Paysandu. frente. E Todo aí, elenco do o Paysandu. que era o combinado? O combinado era quando a gente chegasse no aeroporto em Belém, para eu fazer a mesma coisa do Romário, pegar a bandeira do Remo e ir lá na frente, né? Lá no piloto, lá aí eles pediram, o presidente, o Remo pediu lá para não fazer, porque eles estavam no voo, bababá. E aí cancelaram, mas em compensação, eles ficaram conosco lá até o caminhão dos bombeiros nos buscar. Essa viagem já voltaram campeões, não foi? E nós voltamos campeões e eles rebaixados, no mesmo voo. Na verdade, eles acho que já tinham caído antes, né? Não, acho que foi no último jogo que eles rebaixaram. Foi. Não, e naquela época tinha muita bebida, então tu imagina a zoeira que a gente fez com eles. Muita zoeira. Eu, o capitão, Cali, lá atrás, Deus é mais. Inclusive, até um deles veio lá para beber conosco, não me lembro o nome dele. Balão, acho que é Balão. Um dos jogadores dele. Balão. Pode ser. Eu acho que era. Foi lá beber conosco, eu não me lembro o nome dele. O Paysandu tinha um balão em 2005. Inclusive, então pode ser, também seja ele. Remo também. É. Ah, então pode ser por isso branco, também. Né? Eu lembro que um jogador deles foi lá atrás beber conosco. E na época, vocês nunca tiveram problema assim de. Quer dizer, fora assim, de jogador, torcida protestar, essas coisas assim, né? Foi um momento até. Realmente. Foi, realmente. Um momento assim, realmente. Claro que a torcida anormal, protesta. Né? Claro que a torcida protesta, faz parte do torcedor protestar, faz parte, é salutar, é do jogo, entendeu? O protesto. Só que a gente estava ganhando, né? A gente começou a ganhar. A gente começou meio devagar, empatou uns jogos horrorosos que o time estava formando e tal, e depois que engrenou, meu amigo, já era. Já era. A gente começou a atropelar todo mundo. Todo mundo. Aí teve o percalço do Tocantinópolis, mas mesmo assim a torcida apoiou. E aí tá. Aí depois do Tocantinópolis, aí foi a virada de chave, né, meu? Aí sim. Aí depois dali já era. Depois dali não teve mais. Aí ninguém mais segurou. Jogos difíceis, mata-mata difícil, e a torcida sempre apoiou, cara. Foi, porque hoje tem a pressão, né? Faz parte. Naquele momento, realmente, a torcida fechou, todo mundo ficou fechado, né? Nesse aspecto. Isso. É que, por exemplo, vamos dar um exemplo agora da situação do Remo. Puxa, perdeu o clássico, né? Da forma que foi. O acidente de percurso do Vinícius. Pô, aí a torcida já fica cabreira. Foi empate, né? Foi empate, né? E aí tu vai para um jogo onde, teoricamente, tu vai ganhar, porque tu tá jogando com o último colocado, que não ganha de ninguém, não sei quanto tempo, tu vai lá e perde. E aí o outro acidente de percurso. Então, cara, a torcida fica chateada, faz parte do processo. Aí esquece o ídolo, né? Do nada esquece o ídolo, já é o cara que tá atrapalhando. Sim. Tem muita gente pedindo, dizendo, como é a torcida do Remo, realmente, eu vou te falar uma coisa assim, né? A gente aqui do Corneta, né? A gente não pensa assim, a gente tenta dar uma visão diferente para as coisas, né? A gente tenta falar assim, não falar a média, né? Falar algo diferente assim do que geral fala, uma coisa, dar uma visão diferente de ver o futebol, o clube do Remo também, né? E justamente essa entrevista contigo, ela é muito oportuna, porque também tem muita gente daquela época que falava assim, o Rafael batia a roupa, não sei o quê. E eu não via isso, bicho. Eu também não. Essa parte... Eu, particularmente, acho que tu passava uma segurança muito grande pro Remo. Eu não tive uma falha no clube do Remo. Foi. Não teve, né?
E nunca levou mais de 2 gols. Do goleiro menos vazado. Não tive falha alguma, pelo contrário. Pelo contrário. Por exemplo, não querendo assim malhar um colega teu de profissão, né? Mas, por exemplo, tem o Klemer também na história do Remo. E o Klemer, assim, ele não foi muito bem no Remo. Né? E ele foi, por exemplo, escolhido. O Remo, durante a pandemia, teve uma votação que. Qual é o maior goleiro de todos os tempos? Aí citaram ali eles não citaram o Vinícius, que é um absurdo, né? O Vinícius, ele tá top 10, top 5 goleiro do Remo. Acho que top 5 fica o Dico, que realmente jogou a Série A pelo Remo na década de 70, o Vinícius, você e acho que o Edson Cimento. Esses são os 4, meu top 4, né? Porque realmente eu vi assim, na verdade, passava uma segurança. O Flamengo, nem é pelo que fez. É pelo que fez no contexto geral, talvez, né? A torcida lembra mais. Pelo que ele representa. Isso. Entendeu? Tem uma certa. Tipo, se o Clemente tivesse, sei lá, não tivesse sido campeão mundial com o Inter e foi pro Flamengo depois, né? Se tivesse sido, sei lá, para União São João, ninguém sabia. Ele ia passar batido, Exatamente. Porque se tu pensar, não fez nada no Remo, né? Ganhou, foi bicampeão paraense, mas rebaixou, né? E o Remo foi rebaixado por saldo de gols, inclusive. Aí é foda, né? Aí quando eu vi essa votação, os goleiros que eles colocaram foram o Dico, o Klemer, deixa eu ver outro, o Edson Cimento, tava também, agora não. E o... Aí eu achei um absurdo não tá, nem tu, nem o Vinícius. Falei, pô, como assim, bicho? O Vinícius, maior goleiro dos últimos anos. O Rafael foi campeão, tem um título com o Remo. Como é que ele não tá aí não tá aí na seleção de melhores, né? Pra você escolher na enquete, né? Pra você escolher o do Remo. Também não colocaram o Landu. Parece assim que tem um certo... Como eu falei, no nosso grupo aqui, do nosso podcast, a gente avalia as coisas de jeito diferente. Parece assim que o elenco de 2005 ele é um pouco esquecido da galera, né? O pessoal lembra mais do Landu, mas, por exemplo, os caras não citaram o Landu entre os maiores jogadores do Remo de todos os tempos, né? Assim, não por uma questão muito técnica, né? Que talvez ele não fosse tão técnico, mas pelo que ele representa, né? Muito no título, né, cara? Mas isso foi fundamental. Exatamente, cara. Não, e olha só, o que acontece? É uma coisa muito lá atrás, né? Hoje a internet ela consegue tudo muito rápido, né? Por exemplo, tu vai pegar algumas coisas nossas lá, raramente tu acha alguma coisa. Entendeu? Tu vai achar o Fenômeno Azul ali, só os jogos, mas tu não acompanha. Hoje não, hoje os caras acompanham em tempo real. Né? Poxa, mas como é que foi a palestra? Então se torna tudo mais fácil, dessa torcida mais fácil. Mas uma coisa tu não tem a dúvida, não vão apagar nunca a gente da história do Remo, isso tu não tem a dúvida. Querendo ou não, nós estamos lá. Querendo ou não, somos os únicos jogadores que deram o título nacional pro Remo. Isso também, tomara que mude, né? Tomara que venham outros, 2005, 2006 também. Ficaram poucos, não foi? Poucos renovaram do elenco de 2005. Mas é aquilo que eu te falei, lembra da história que era todo mundo com medo? Tanto é que depois aconteceu. Por mais que no contexto de uma Série B, o Remo já ia receber cota, né? Já tinha cota de TV naquela época, já ia receber um dinheirinho a mais para estar na Série B, mas mesmo assim o pessoal ficou assim, pé atrás, né, meu? Ficou. Eu, na verdade, eu já tinha renovado antes, né? Eu já tinha renovado antes, já tinha falado com eles que tinha dado a palavra que ia ficar, tudo. Aí quando aconteceu o negócio do meu filho, que deu uma... Enfim, mas aí faz parte do processo. Aí, eu pensei que tu tinha saído mais por uma questão pessoal, né? E foi pessoal. Pensei que tinha saído mais por uma questão de chateação, né? Não estou sendo relacionado, não... Quer dizer, eu até entendi, tá? Eu me lembro que a torcida cobrava muito que eu jogasse e tal, mas eu cheguei depois, acho que 2 meses depois, né? Aí até você entrar em forma e tal. Queriam que eu jogasse primeiro, chegaram, cara, tu vai jogar o clássico. Eu disse, cara, posso jogar, não tem problema. Por mim não tem problema algum. Só que eu cheguei tipo uma semana antes do clássico. Entendeu? Eu disse, não, cara, eu acho que, né? E aí, enfim, aí não consegui ficar por causa do meu filho mesmo, e aí resolvi ir embora. Mas não teve nada de nada. Foi simplesmente pessoal por causa do meu filho. Tanto é que, na verdade, eu renovei, sabe aonde, cara? No trio elétrico.
Quando a gente estava no trio elétrico, eu disse que ia embora, tinha umas outras propostas. Ele, cara, a gente te dá tanto, diz o presidente para mim. Eu cubro a proposta e ainda te dou tanto. Aí eu disse, então, fechado agora já. A gente até anunciado no trio elétrico. Não, o Rafael acaba de renovar. Eu cantei naquele trio elétrico lá embaixo na festa, no dia da festa. Deus é mais. Inclusive, a taça, a CBF ela não levou a taça, né? Não. Porque hoje em dia, por exemplo, eu lembro que na Série B de 2017, a CBF ela fez 2 taças da Série B. Que dois times podiam ser campeão, o Inter ou o América Mineiro. E aí ela levou a taça para o jogo do América e levou outra taça para o jogo do Inter. No caso do Remo, aí não se sabia quem podia ser o campeão da Série C naquele contexto. Ou era o Remo, ou era o Ipatinga, ou era o América de Natal, né? E aí acabou que vocês não levantaram a taça lá no Rio Grande do Sul. A taça na foi verdade, entregue já. Não, o jogo, cara. A gente comemorando que tinha subido, de repente o presidente vem gritando: a gente é campeão, eles empataram, a gente é campeão. Aí que a gente foi descobrir que era campeão. A gente só depois. O Levi, ele conta que ele estava mais preocupado com o acesso mesmo, de fato, voltar todo mundo, cara, a Série B. Todo mundo, a conversa. Cara, na verdade. Realmente era um limbo, né? Naquela época era um limbo mesmo, assim. Não tinha. Era difícil conseguir patrocínio, não tinha cota. Exatamente, cara, exatamente. E a gente, cara, a gente recebia muito bem, ele pagou tudo, bicho, e toda a premiação, meu. E olha que foi muito dinheiro a premiação, cara. Muito dinheiro. Foi muito difícil e muito difícil, né, também. Muito. Do início, como era eu que fazia tudo, do início até a gente subir, foi R$1 milhão, meu. Bacana. Muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. A torcida ajudou também, né, com a renda também. O Remo foi... Exatamente. Foi a melhor média de público das 3 divisões. A gente começou a ganhar, aconteceu isso. Era 40, 50 mil pessoas todo jogo. Os treinos eram 10 mil pessoas. Nos treinos, cara. Era um absurdo, gente. Absurdo. Por isso que eu falei, deu tudo certo, meu. Isso oficialmente, né? Porque... Isso oficialmente. A gente sabe que dá muito mais que 40 mil pessoas ali. Exatamente. Não, foi uma coisa engraçada. Um jogo da seleção numa quarta-feira. Aí a torcida fez uma oi para convocar eu e o Landu, que eu não me lembro quem era o treinador na época, tinha que convocar eu e o Landu para jogar. Você chegou a conhecer o Alcino? Eu lembro que o Alcino ele foi a um jogo. O Alcino morreu em 2006. Em 2005 ele foi a um jogo do Remo. Mas eu não falei com ele. Não. Mas tu lembra dele lá? E naquela época era tão distante que não tinha muita participação de jogadores de fora ali, cara. Entendeu? Ídolos do clube, mais antigo. Acho que teve um lá que... não me lembro o nome dele, que foi se não, cara. Porque, vou dizer de novo, tá? A gente era totalmente desacreditado, cara. Desacreditado ao extremo, inclusive pela torcida. Né? Que a gente teve 2 jogos no início muito ruins, perdemos fora para um time, nem sei que time era lá. Depois em casa ganhamos, mas jogamos mal. Começou a melhorar durante o tempo. Não, na verdade, na primeira fase não teve derrota, mas teve empate realmente com... A gente não perdeu o primeiro jogo fora de casa? Não, acho que... Ou sim. Não. Foi empate, então? Que era Juscelio e o goleiro. Foi empate, foi. Era o Juscelio. Isso. E aí a gente foi, e aí umas arrancadas e depois só foi. Graças a Deus. O Juscelio era o teu reserva, né? Ficou sendo teu reserva. Depois e aí tinha um outro, até o menino que morreu depois do Charles. E eram, cara, tudo pessoas do bem, meu. Tudo do bem. Os caras torcendo. Os caras, gente boa demais, mano. Gente boa demais. Todos eles, sem exceção. Dos goleiros, cara, todos eles, meu. Nunca deu um problema, cara. Não que eu me der, não me lembro nenhum. E isso que estava sempre chegando os jogadores, né, cara? Chegava outro e todo mundo se abraçava. Outro cara, gente boa demais, é o Magrão, né? O Magrão, se tinha um vento, ele voava, não. Se tinha um vento meio forte ali, ainda bem que não tinha muito vento, senão o Magrão voava, era muito magrinho. Só que jogava demais, né, meu? Jogava demais o Magrão. O Magrão também é um que reclama, né? Que ele fala assim, pô, ganhei... Fui campeão aqui, né? Eu vi uma reportagem do Magrão que ele reclamava, pô, fui campeão aqui, o pessoal não me chama, né, pra dar entrevista, essa coisa. Eu acho que falta valorizar mais, né? Pode ser um pouco mais de carinho, mas faz parte também, né, cara? Mas como eu te falei, tá ali gravado e ninguém tinha até um carinho muito grande, a torcida tinha um carinho muito grande por ti, né? Logo depois que foi campeão, na verdade, tava te pedindo no clássico e tal,
Isso, fizeram uma música para mim, lá, a Remoçada fez uma música, tem até o CD deles, que eles fizeram, o Verão, Rafael Paredão, aí tinha mais umas partes da música. Essa música eles usam para todo goleiro, né? Eu acho que começou contigo, mas depois foi pro Adriano, foi pro Vinícius, pro Fabiano. Eu acho que começou contigo. Isso, foi bacana. E, é claro, o caminho se tornava, claro, ia jogando bem, e o Grêmio também estava com deficiência de goleiro, entendeu? Aí eu cheguei jogando bem, um cara mais carismático e tal, brincalhão com todo mundo, e a torcida gostou, né, cara? A torcida abraçou mesmo, abraçou de verdade. Tinha um carinho muito grande. Eu acho que assim, as coisas foram sendo meio esquecidas, né? Até porque ficaste só uma temporada realmente, né? Não voltaste. Exatamente, é isso aí. Mas o Roberval é um que até hoje pede, né? Sempre pede para voltar pro Remo e tal, o Roberval. Mas tem um carinho muito grande pelo clube do Remo, cara. Independe de ter sido campeão ou não, um carinho muito bacana. Muito bacana mesmo. Foram momentos maravilhosos, cara. Momentos maravilhosos. Sem perrengue nenhum. E ainda devolvi dinheiro pro clube do Remo. Isso vai entrar pra história, meu. Isso eu não sabia. Acho que ninguém sabia dessa aí, não. Isso aí acho que realmente ninguém... 30% do salário. E é até interessante falar assim que não... É a mesma história aquela que a gente passou, que eu não sabia se ia jogar final, o último jogo contra o Novo Hamburgo. Joga, não joga, joga, não joga. Por causa passei mal a noite, ficou eu e o Bombinha lá. Mas no fim deu tudo certo. Depois do Remo foste pro... Depois do Remo eu fiquei um tempo parado. Um pouco em casa por causa do meu filho, né? Como eu te falei. Aí depois o Gilton Kleina, a gente foi para o Coruripe, lá onde a gente foi campeão lagoano. Aí depois voltou pro Sul. Depois eu voltei pro Sul. Na verdade, aí eu ia pro CRB, mas eu decidi não ir pro CRB. Eu joguei 2 anos no CRB, né? Também fiz 2 campanhas muito boas no CRB. Aí eu decidi, era Série B, também eu disse, não, vou para casa, eu queria ficar. Muito legal. Série B pelo CRB? 2 anos. Sim. E tu vê, eu joguei 2 temporadas e fui eleito goleiro também da história do CRB. Seleção também, né? Na época a gente fez a melhor campanha da história também. Conseguimos muito bem também. E depois, inclusive, era o Roberval Davi no treinador. Um dos treinadores que eu tive lá. Que ele é de Maceió também, né? Sim. Ele também é de Maceió? Ele é de Maceió. Eu pensei que fosse paulista. Não, de Maceió. Inclusive, ele escreveu um livro, não foi? Sobre... Até hoje eu tento encontrar esse livro, mas nunca encontrei, que é o Rugido do Leão. O Roberval escreveu. Não sabia, não? Também não sabia. Ele escreveu um livro sobre... Gente boa demais. Baixinho, ele era correto, meu. Esse é um cara correto. Pode ter certeza que dos jogadores que ele levou, todos foram só por causa dele, meu. Sim. Sem exceção. Se fosse pelo clube, na época, ninguém iria. Foram por causa dele. E graças a Deus deu certo. Deu certo. Inclusive, eu vi um tweet um dia desses, né? Que um cara tava falando assim, eu jurava assim que o Rafael Dauer era só um goleiro aleatório que tinha passado pro Remo, mas ele falou assim, ele tem uma história muito grande do futebol gaúcho. Ele falou que assim, inclusive eu tava vendo que esse rapaz torce pro Grêmio, né? Tava vendo num jogo que tu falou assim, teve um jogo que ele fez chover, não sei se foi contra o Inter ou contra o Grêmio. Teve alguns contra o Grêmio muito bom. Agora não faz muito tempo que a gente tinha. Nosso time também é Novo Hamburgo, que é o Novo Hamburgo esse que a gente jogou. É um time de empresário, então é um time muito rico. E aí o nosso time, dá uma olhada no nosso time. Era eu, aí o Bolívar, zagueiro. Bolívar, que foi campeão mundial com o Inter. Magrão, volante da seleção. O Fred, que jogou no Grêmio. Luiz Mário, atacante, que era do Grêmio. Leandrão. Então o nosso time era um absurdo, meu. E o nosso treinador era o Roger Machado, que hoje é o treinador do Grêmio. E aí a gente perdeu na semifinal nos pênaltis pro Grêmio. Foi. Chegou a ser campeão gaúcho? Não, 2 vezes vice. Vai ver, bateu na trave. Aqui também é difícil, né? Aquilo. Mais difícil. Não dá para comparar, né? Com o Grêmio Inter não tem, é muito difícil. Muito difícil. Eu perdi uma vez pro Inter e uma vez pro Grêmio. A diferença realmente é
Não dá para comparar. São coisas que não tem como comparar. A diferença de dinheiro é absurda. Inclusive, o Novo Hamburgo conseguiu, né? Teve um ano que ele conseguiu ser campeão. E isso, o Novo Hamburgo foi campeão faz uns 2 anos ou 3 anos, foi campeão. Foi. Muito, cara, agora que deu, mas é um time que tem muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo, muito dinheiro. Então, não foi à toa. Então não foi à toa que chegou ao quadrangular naquela época, né? Exatamente. O estádio deles também, eles fizeram uma arena, muito bonito o estádio deles aí. É do lado de Porto Alegre, na verdade. A região era um time que tentava uma ascensão no campeonato nacional, né? Naquele contexto. Inclusive o América, tanto o América quanto o Ipatinga, que foram os adversários do Remo, o América foi o vice, mas eram times também em ascensão. O América, que foi vice-campeão do Remo. Era um que tinha muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Muito. E sumiu, né? Virou Betim, aí depois foi sumindo. Sumiu. Por exemplo, já em 2006 ele conseguiu acesso. Não lembro se foi campeão, acho que não foi vice-campeão da Série C, ou foi terceiro, não sei. E em 2007 ele foi já para... Estavam ligando aqui. Tá. Em 2007 ele foi para a Série A, o Ipatinga, e o América foi direto para a Série A. Ele subiu em 2005 com o Remo, em 2006 o América tá na Série B agora, né? Sim. Pera aí, deixa aqui. Só um pouquinho aqui, pera aí. Tina, o Zé tá ligando, pede pra vovó atender aí. O Zé tá ligando lá do Rio Grande do Sul. Desculpa aí, tô mudo. Não tem problema. Aí tá interessante comparar com o Remo, porque o Remo, em 2006, ele brigou para não cair, né? Não teve, assim, aquela ascensão, realmente. Se for comparar com os times que estavam disputando junto com ele na Série C, no quadrangular da Série C. Inclusive, teve um momento muito tenso do quadrangular, que foi 2 derrotas seguidas fora de casa. Foi justamente pro Ipatinga e pro América de Natal. Foi essas derrotas foram... 2 derrotas, foi? Foram 2 derrotas seguidas. Primeiro foi Novo Hamburgo, que o Remo ganhou, e depois perdeu pro América de Natal. Perdeu pro Ipatinga, e depois perdeu pro América. E depois, aí jogou com o América em Belém e ganhou 2-0. Tem razão. A gente estava empatando o jogo contra o América, aí eu machuquei o posterior da coxa, no fim do jogo entrou o Charles e a gente perdeu de virada, 2-1, isso mesmo. Não, foi 1-0, eu acho. Não, foi 1-0 ou 2-1? Então tava 0-0, a gente tomou. Foi. No final já, aquele jogo foi realmente... Isso, eu saí do jogo, eu saí, passou acho que 2 minutos, o Charles entrou e tomou o gol. Infelizmente, não seja culpa dele, né? Mas só uma coincidência. Foi. E aí teve o fatídico jogo contra o Ipatinga, que foi realmente difícil. Mas é que se não fosse assim também não ia ter graça, ia ser muito fácil. Aí deixamos pro último jogo e a torcida enlouquecida. Não, e engraçado que a gente poderia ter subido com 60 mil pessoas, né? E aí subimos no Rio Grande do Sul com, acho que tinha 10 pessoas, 10 torcedores. Mas depois teve uma festa no Bainão, não foi na entrega da taça. Não, tá louco, depois que a gente veio foi um absurdo. Muita gente. Parece que eu te contei que eu ia descer com a bandeira, que o Paysandu tava. Inclusive foi tu que levantaste a taça, não foi? Isso. Naquela época o presidente respeitava o momento dos jogadores, né? Não que ele não tenha importância, mas... Sim. Assim, por exemplo, recentemente a gente viu na Copa Verde, o Fábio Bente pegou a taça, tirou da mão do Vinícius para levantar a taça e tal. Achei assim meio... coisa meio desagradável, né? Foi feito um jogo pra gente, eu era capitão, né? E aí foi feito pra gente levantar a taça mesmo. E eu recém tinha chegado, o negócio do meu filho, tudo recém tinha voltado, foi feito bem bacana, foi bem legal. Uma foto, inclusive, beijando a taça, né? Isso. Tá aí outra, eu e Cimento. Bacana. Momentos bons. Saudade do Clube do Remo. Mas vai dar tudo certo, cara. Tá passando um momento transitório, faz parte. O Gerson vai organizar rapidão, o Gerson organiza, né?
Acho que se não der esse ano, seria interessante. Acho que se não der esse ano para ele, acho que seria interessante ele permanecer já, fazer. Na verdade é isso, cara. A gente tem que dar um pouquinho de crédito. Pô, querendo ou não, ele pegou um time montado, né? Sim, Uma sim. coisa é você pegar um time montado que tá bem, outra coisa é você pegar um time montado, por exemplo, que nem você falou, puxa vida, tem jogadores de um lado, jogadores do outro, um torce para uma coisa, outro que outra coisa, né? Já é difícil de gerir. Aí tu não consegue trazer os teus caras de confiança. Querendo ou não, todo técnico tem um cara de confiança dentro do vestiário. Entendeu? E aí você pega outro momento difícil. Poxa, o ídolo do clube tá num momento complicado, né? Então tudo isso fica pesando, não tem a dúvida. Até para o próximo jogo, aí tá na pressão de jogar agora e tem que ganhar de qualquer jeito. Entendeu? Sim. Porque teve 2 percalços e tá no intermediário da tabela, não tá nem bem, nem não tá mal. Entendeu? Mas tem uma pressão muito grande, porque não sei o que lá, e o ídolo falhou, e se não tem, o que nós vamos fazer? E o treinador não entende nada. Poxa, mas o treinador não conhece ninguém, tá com os jogadores que estavam lá. Diferente do Roberval, né? Diferente do Roberval, que teve a oportunidade de montar, montando, formatando o time. Exatamente isso. O Roberval levou os que ele queria, ele, cara, eu quero goleiro tal, zagueiro, assim, e aí fechou com os outros e fechou geral, meu. Tinha tumulto nenhum, exatamente. Como é que o Gerson vai fazer isso? Se ele já ganha o bolo pronto, ele não consegue fazer o bolo. Ele só vai ter que cortar o bolo e tentar distribuir. E às vezes o momento não ajuda, né? Às vezes o momento não ajuda. Até porque quando acontece isso, tem jogador torcendo contra, cara. Isso faz parte do processo também. Pode ter certeza que tem jogador dentro lá que tá torcendo contra, cara. Viu, não me botaram, tomara que perca. Não tenha dúvida, cara. Não tenha dúvida que tem. Entendeu? Isso tudo atrapalha, mano. Isso como é que o treinador vai gerir um negócio desse? Não tem como, cara. Não tem como fazer. De pólvora, realmente. Né? Exatamente isso. Entendeu? E aí, às vezes, acontece o quê? A torcida crucifica quem não tem que crucificar. Que é o cara que estava sempre dando a cara a bater, que é o cara que estava ali o tempo todo, que é o cara que vai continuar ajudando, entendeu? Aí a torcida, por causa de 2 percalços, 2 acidentes de trabalho, esquece tudo que aconteceu para trás. E assim, tem até uma questão também, né? Que, por exemplo, nesse último jogo aí, ele falhou no primeiro gol, mas, por exemplo, os outros 2 gols, ele perdeu de 3-1. Tá? Entendeu? Os outros 2 gols não foram culpa dele. Né? Claro que não. Então, é exatamente isso. Os caras só dizem, porque foi dominar. Tá, mas será que não era o campo que estava ruim ali, que não quicou a bola? Será que jogaram para ele muito forte, não avisaram? Entendeu? Nesse retorno, o cara dá retorno pro goleiro, isso aí é muito complicado. Desses lances assim que eu vejo de recuo, sempre dá merda, sempre dá gol pro adversário. E o Vinícius, ele é um ótimo goleiro, ele não tem muita facilidade com os pés, entendeu? Então, se tu já sabe isso, espera um pouquinho, né? Joga só na boa, entendeu? Joga só na boa. Não é que nem você atrasar, por exemplo, pro goleiro do São Paulo. Você atrasa pro goleiro do São Paulo, ele sabe que ele vai dominar, ele vai parar, ou o goleiro do Atlético Mineiro, que ele vai dominar, vai parar, vai jogar, é tudo mais tranquilo, entendeu? Mas faz parte. Agora já foi, tem que pensar na frente, né, cara? E vai dar tudo certo. Vai passar mais um perrengue aí, depois já engrena de novo. É só querer acreditar. Quando os jogadores comprar do treinador, é outra, aí sim, meu. Agora, se o grupo tiver dividido, se o grupo tiver. Não, aí não tem treinador. Pode botar o treinador que tu quiser que não vai dar certo. Porque vai correr 5 para um lado e 6 para o outro. Já passaste por isso também, né? Em algum momento da tua carreira, de time assim, em crise. Por isso que eu faz parte do processo. Faz parte. Só tem que saber detectar. Por isso que o vestiário é sempre muito importante, meu. Por isso que o treinador sempre tem que ter alguém no vestiário. Porque se não tiver, não vai detectar. E os caras não vão correr pro time. Os caras não correm pro treinador. Era tu e o Serginho, né, Kira? É isso aí. O Serginho, inclusive, ficou pra Série B. Não, o Serginho, gente boa demais, uma tranquilidade. Ele só diz assim, fala, Rafa, fala tu, ele dizia pra mim. Uma tranquilidade. O Marquinhos Belém também foi uma figura importante. O Marquinhos foi jogar no Novo Hamburgo. Foi, né? Foi, lateral direito, Marquinhos. Entrou já depois, não. E ajudou muito o Marquinhos, né? O de faltas e negócio ajudou demais o Marquinhos, mano. Demais. Fez gol contra o Nacional também. Contra o Nacional. Isso aí. Inclusive, esse jogo contra o Nacional, o jogo da volta em Belém, acho que foi o jogo que mais deu gente. Eu não consegui entrar nesse jogo. Eu lembro que eu fui com meu pai, eu não consegui entrar nesse jogo. E o jogo aqui em Manaus foi muito difícil, cara. Só que nós classificamos aqui em Manaus. Simples assim.
Classificamos em Manaus, cara. E aí deu tudo certo. E o time do Nacional, que na época tinha muito dinheiro também, tinha um baita time esquerdinha, Márcio Grigio, o time deles era bom também, cara. Bom também. Só que aí a gente tava embalado, e quando tá embalado, meu amigo, aí não tem o que fazer. Aí Foi era assim, foi mais no contra-ataque, não foi nesse jogo? Foi do Landu também, aquelas loucuras do Landu. Não, só tô... É por isso que eu te falei. Eu tive uma fase muito boa no Remo ali, cara. Muito boa. Todos os jogos teve alguma participação minha. Sem exceção. Todos os jogos. E nos jogos mais decisivos foram mais ainda. E aí acontece como pegar aquele negócio do time acreditar muito em ti, né? Cara, ele pode ficar tranquilo que o Rafa vai defender. Não, fica tranquilo que se passar aqui o Rafael vai defender. Entendeu? Começou muito isso. E tava dando certo, né? E um dos jogos desses foi o América. O Nacional foi assim, cara. Passava, eu defendia, tanto é que foi 2-0. Tu tinha uma característica interessante, porque tu... Qual é a tua altura? 1,84. 84? Parece... É alto, né? Sempre jogava muito adiantado. É uma característica que não é muito comum nos goleiros, que tu sai bastante para pegar a bola, né? Os goleiros geralmente não saem, eles ficam ali na trave. E eu curtia isso, falar, pô, é bacana, né? Ele vai, pô, ele tira no pé do atacante, tira a bola no pé do atacante, sai bastante, né? Vai para cima do atacante mesmo, né? Isso é uma característica que não é muito comum de tu encontrares nos goleiros. Uma das defesas, inclusive, que você falou, que foi essa do Tocantinópolis, foi assim. Ele veio, eu fui pra cima dele e defendi. Foi essa que você falou lá, que tava 3-1 pra gente. Que foi um contra-ataque, inclusive. Meu pai que falava sempre, o Rafael é meio doido, né? Ele vai pra cima mesmo, tá nem aí e tal. Deu certo, graças a Deus. Deu certo. Assim, eu sou novo, né? Ainda sou novo padrão remista do torcedor. Assim, tem muita gente, principalmente na internet, que acompanha o Remo. É o pessoal, assim, que é do final dos anos 80. Então, eles viram... Esse pessoal dos anos 80, eles viram, por exemplo, o Remo na Série A, teve a questão lá do Tabu 33, essas coisas assim. E eu não vi nada disso, cara. Eu comecei a acompanhar o Remo já só em 2000. Foi, inclusive, era o Bonamigo, o técnico, teve aquela campanha no João Avelange. E aí, eu gostava bastante do goleiro Ivaí. Ele teve um jogo muito bom dele, que foi contra o Paysandu, inclusive, na decisão de quem passava para a Série A naquela época. Em 2000, lembra o time que tu estavas? Na João Avelange, chegou a jogar? Em 2000, acho que eu estava no CRB. CRB ou União São João? O União São João estava na Série A, né, eu acho. Não, o União São João era outro time muito rico, era o Zé Mário, que era o dono do time. A recente tinha saído do Veloso, um monte de cara tinha muito, e faliu também, cara. Lá era time de dono, o cara era dono do time. Inclusive tinha um cara que queria comprar o Remo agora, recentemente, né? Não sei se você sabe. Coisa da SAF, foi. Tá, eu vi. Essa coisa foi. Ele... Só que não acharam muito a proposta, assim, muito boa, né? Mas assim, eu acho que... Mas enfim, voltando ao assunto. Na João Avelange, eu acho que, não sei se tu te lembra, tinha divisão. Tinha a divisão do módulo azul, que era o equivalente à Série A, o módulo amarelo, que era a Série B, e o módulo verde e branco, que era a Série C. Por exemplo, o campeão do módulo branco e do módulo verde, junto com os 3 primeiros do módulo amarelo, eles podiam disputar a final da Série A, foi. Ele subia para a Série A no mesmo ano. O Remo foi o 3º colocado. E aí depois eu vi o bicampeonato, teve o bicampeonato do Remo Paraense, 2003, 2004. Assim, 2005, realmente, eu gostava do Ivaí, mas o goleiro realmente que eu virei, o primeiro goleiro que eu virei fã mesmo foi teu, realmente, até a chegada do... Obrigado pelo carinho, obrigado. Que também, né, Joana, o momento era muito propício, o Remo vinha daquela coisa ali, meio subindo, descendo, e do nada a gente dá aquele boom, né, cara, que dá expectativas, né, cara, tanto é que aquela avenida lá nas docas, lá, cara, absurdo aquilo, absurdo, gente, aquilo, o caminho dali até o aeroporto foi uma coisa de louco, mano, coisa de louco, parou a cidade, né, cara. Comemorando, né? Carro dos bombeiros, foi. Isso, não, e pra pessoal, outra história bacana, por que dá tudo certo? Porque sabe o que eu fiz, cara? Eu tirei digamos que o bicho era R$1.000 na época, né? Eu tirava um pouquinho de cada um,
e eu dava para a faxineira, para a tia da cozinha, que era uma menina muito simpática, não sei o que lá, para o Mudinho, não sei nem se o Mudinho, para o Mudinho, e para outro cara que estava... Todo mundo recebia. E ninguém disse não. Quando eu propus, cara, quem sabe, olha só, pô, a tia da cozinha tá sempre conosco, a mulher lava roupa num sacrifício, que às vezes não tem não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos fazer, cara? E aí eu perguntei, cara, vamos tirar um pouquinho de cada um. A gente tira um pouquinho de cada um desse montante aqui, a gente dá, cara, tem certeza que as pessoas vão ficar muito felizes, a nossa comida vai ficar melhor, a roupa vai ficar mais cheirosa, um monte de... Cara, dito e feito, cara. E aí essas coisas tudo voltam pra gente, né? Então não teve um que disse não, meu. Quando eu propus, o cara, o que você acha? Não, tá na hora, vamos fechar. Aí no primeiro bicho eu já tirei um pouquinho pra cada um, fui lá e dei pra elas, cara. Muito legal, né? Bacana. Por isso que eu disse, cara, as coisas, cara, não tem, tudo conspira a favor, né, cara? Porque cara, sem exceção, era todo mundo do mesmo lado, meu. Sem exceção. Por isso que é bacana ajudar todo mundo, cara. Essas coisas voltam, essas coisas tudo voltam. Aqui voltou, né? Voltou com o título. E eu joguei todos os jogos. Foi. Não fiquei fora de nenhum. Foi exceção do primeiro jogo, né? Que tu não tava. Que eu não tava. Só quando eu não tava. Eu joguei todos os jogos. Todos, sem exceção. E teve uns ainda que eu joguei machucado. Eu treinava separado e escondido, eu e o Cimento. A gente treinava escondido. Que eu tava machucado. Teve um, cara. Eu não sei que o jogo, acho que foi até do Paité, que o cara me deu uma voadora nas partes baixas. Fala, inclusive, que o... E agora surgiu a notícia, inclusive, que o Vinícius estava jogando no sacrifício mesmo. Estava machucado. Não. Ele estava jogando no sacrifício, né? Tomara, cara. Mas acho assim, cara, a gente tem que preservar o ídolo, né? A gente tem que preservar o ídolo. Com certeza, a gente tem que ter muito cuidado, cara. Tem que ter muito cuidado para preservar o ídolo. Que é tão difícil a gente ter ídolo hoje em dia, ainda mais ídolo jogando, né? Então, cara, o quanto a gente puder preservar é bacana. É bacana. É porque a gente vai precisar dele. A gente vai precisar dele. Entendeu? Então, se a gente começar a denegrir, e você querendo ou não, ele vai jogar nervoso. Vai jogar, né? Com a pressão lá, não sei o que lá, que não pode falhar, e daqui a pouquinho toma um gol bobo, e aí? Aí a gente perde o nosso ídolo. E aí quem vai jogar? Entendeu? É uma coisa complicada, cara. Eu acho que, eu sou o Gerson, eu não preservaria. Eu acho que não precisa preservar ele. Eu acho que tem que botar ele para jogar, que ele é bom. Acho que não tem que preservar, não, vamos preservar. E, cara, se tu preservar, tu já tá botando a culpa nele, né? Entendeu? Realmente. Tem que preservar o ídolo. Então, cara, vou preservar jogando. Vou preservar jogando, tem que jogar, cara. Vai falhar de novo? Tudo bem, cara. É o ídolo do clube ainda. Ele vai mais ajudar do que vai falhar. Se ele ficar 6 jogos falhando aí, pô, cara, agora acho que, né, acho que não dá, mas não vai acontecer. Só que daí tu preservar ele por causa de 2 jogos, cara, aí tu tá botando a culpa nele. Que é o que a torcida, infelizmente, tá fazendo. Assim, ele não, mas a torcida ele não precisa provar mais nada pra ninguém, nada, né? Nada. Não precisa provar nada. Assim, tu pegas o Vinícius chegou aqui em 2017. Aí o Remo foi campeão em 2018, foi bicampeão em 2019. Esses 2 títulos do Remo, esses 2 parazão, o Vinícius ganhou sozinho pro Remo, praticamente, né? Mesmo não fazendo gol, essas coisas assim, mas o Vinícius ganhou praticamente sozinho, esses 2 títulos pro Remo. Foi praticamente sozinho. E aí em 2020, 2020 teve uma sequência ruim também. Teve uma sequência ruim ali, que o Remo tava perdendo muito clássico e tal. E aí ele chegou, mas aí chegou no jogo, justamente o jogo que mais importava, que era o jogo do acesso para a Série B contra o próprio Paysandu. Aquele jogo ele fez chover, fez trovoada naquele jogo. Foi. E aí depois, na Copa Verde, novamente tirou um coelho da cartola, pegou os pênaltis e o Remo foi campeão da Copa Verde. Então é isso que eu tô dizendo, cara, tu não precisa preserva jogando. E o Gerson é um cara muito inteligente, cara. O Gerson é um cara muito inteligente. Provavelmente ele vai fazer isso aí. Ele vai preservar o cara jogando. E eu faria diferente. Se eu sou o treinador, ainda dou a faixa de capitão pra ele. Sim, né? Joga com a faixa de capitão pra mostrar que é confiante. Confia em ti e acabou. Simples assim. E também já tem uma certa idade também. Inclusive ele é vereador, não sei, acho que tu sabe, né, dessa história. Sei. Ele é vereador. Me convidaram para ser também quando eu na época do Remo. Me convidaram. Cara, eu fiz. Por isso que eu acho que esse negócio da torcida com os goleiros é muito bacana. Porque na minha época ali, cara, eu inclusive apresentei junto, Rob Gol e a Fafá de Belém. Apresentamos como é que é? Garotos não é? Amigos da escola, que era com o Tony Ramos. A gente foi ao vivo fazer umas 3, lá, muito legal, cara, um monte. Aí me convidaram também para entrar para um partido lá, cara, se não é para mim, não é para mim.
Mas eu acho que não era vereador, acho que era deputado estadual, uma coisa assim. Não consigo me lembrar, que era para se filiar para ser nas deputado estadual. eleições de 2006 ia ser Era eleição para ser isso, era para se federal. filiar para ser, acho que, deputado estadual. Não consigo me lembrar direito. Como Mas eu disse, ele foi o único que conseguiu realmente essa façanha. Teve muita gente que tentou, o Eduardo Ramos tentou, o Landu também tentou em 2010. o Eduardo Landu. Ramos foi. Tentou deputado estadual, o Landu, em 2010, porque não ganhou. Mas tudo vai do momento também, né? Já pensou, de Tudo vai do repente... momento, exatamente. É simples assim. Se eu tivesse ido, provavelmente ia ganhar. Se eu tivesse jogado na Série B, sabe? Fizesse uma boa Série B, que naquele ano o Remo não caiu. Tivesse feito uma boa Série B ali. Também, durante a Série B, o Buzeto, que era o goleiro titular, acho que tu lembra dele, né? Lembro, ele chegou para ser meu reserva. Eu já sabia, então, cara, a gente vai contratar um goleiro para. Ele até tinha jogado, mas não tinha ido muito bem no Remo, ele não estava muito bem. Aí no fim. Aí, claro, como eu não votei, ele jogou. Aí já no segundo turno da Série B, quem assumiu foi o Adriano. O Adriano ficou muito tempo no Remo. O Adriano, mesmo nos momentos mais difíceis, ele passou por um momento muito difícil no Remo. Mas assim, até hoje o pessoal tem um carinho muito grande por ele, né? Eu acho assim, acredito que se tivesse jogado uma Série B, feito uma boa Série B realmente, eu acho que teria aumentado muito o carinho que o pessoal já tinha. Até mais tempo de clube, né? Até mais tempo de clube. Sim. Foi uma passagem meteórica, mais vitoriosa, isso que é bom. Isso. E assim, claro, nem tudo são flores, né? E até aqueles momentos mais difíceis e tal, não, mas no geral. Exatamente. No geral, deu tudo certo. E assim, eu, retomando, né, o que eu estava falando, como eu sou um pouco mais novo, que é a maioria da média do... Eu e meu pessoal também, um pouco mais novo também, a gente procura valorizar mais o pessoal que a gente viu de fato jogar, né? Claro, faz parte, né? Claro que a gente tem respeito, por exemplo, respeito muito o Alcino, né? Porque a gente não precisa ter visto jogar para saber que ele foi um grande jogador do Remo, etc e tal, o Dico também. Mas assim, tu, Landu, Eduardo Ramos, Vinícius, o Robinho jogou aqui em 2000, o Marlon também, que é um grande jogador. São caras assim que a gente acompanhou de fato, a gente pôde assistir. E hoje é muito melhor também, pelo menos para assistir futebol, eu acho que tá muito melhor a coisa, porque a gente pode acompanhar pela internet, a gente tem o vídeo completo do depende jogo. de onde for, né? Isso não existia, não. Não tinha nada. Mal tinha internet, né? Sim. Mal tinha internet, mal tinha YouTube. Alguém tem uns perdidos ali porque era gravação nossa, alguma coisa, né? Então não tinha nada. Hoje é tudo mais fácil. Das TVs, as TVs que mostravam as imagens. Na verdade, acho que era só da TV mesmo. A gente tinha que ir pro campo mesmo também. Acho que isso também influenciou muito naquela coisa do Fenômeno Azul, porque, por exemplo, o Remo jogava a Série B, em 2004 tinha TV por assinatura, a Série B era transmitida. Naquela época já era transmitida na TV por assinatura. Aí tu podia ir para um bar. Agora, a Série C, naquele contexto, ela não era transmitida. Não, aí, pô, eu quero ver meu time, vai pro estádio, bicho. Vai pro estádio no radinho, ou no radinho de pilha. Eu tinha que ir realmente pra acompanhar. Cacheado, ouviu o Cacheado. Cacheado, né? Eu até falei um tempo com o Cacheado, mas algum tempinho, faz tempo. Acho que foi nessa época que eu falei com o Fábio Bentes, que eu falei o Cacheado. Alguém me deu o telefone do Cacheado para falar com ele, alguém me falou alguma coisa. Sim. A imprensa com vocês era tranquilo também, a relação muito. Mas é aquilo que eu falei, a gente sempre ganhando, né? E mesmo assim, tinha ganhando. Puxavam muito da gente, meu. Muito. E metia o pau, mas só que a gente ganhava, né? Do meu eu acho assim que às vezes a imprensa, né? Eu acho assim que às vezes a imprensa, por exemplo, tem um jornalista que eu não vou falar o nome por uma questão de ética, é jornalista mais novo, né? Uma questão de... Mas assim, ele é um jornalista assim que ele não faz jornalismo. Ele não faz jornalismo. Hoje em dia tá muito comum você pegar essa coisa do engajamento. Às vezes não importa se tu fala besteira ou fala alguma coisa que preste, é importante você ter um engajamento social, um engajamento na rede social. E aí tem jornalistas que eles fazem tudo assim para ter um engajamento mesmo negativo ou positivo, aquela velha máxima, falem bem ou mal, falem de mim.
É que, na verdade, Os jornais estão muito assim hoje, sabe? Ele se apresenta, Por exemplo, ele se aproveita do momento ruim. Sim, É muito mais fácil falar, então eles se aproveitam do momento ruim. É isso que eu estou te falando do ídolo, cara. Tu não acha que as pessoas Isso que eu podem ia ter falar, certeza por que estão se exemplo, aproveitando o para falar do Vinícius. Vinícius. Depois daquele repar, a imprensa caiu de pau, sabe? Eles ficaram assim toda hora. Relembre as outras. O goleiro falhou hoje, relembre as outras falhas do goleiro Vinícius, não sei o quê. Eu falei, porra, que isso, bicho? Uma coisa é tu fazer, uma coisa é tu criticar, outra coisa é você fazer um lixamento público. Não, Isso que tu fala, que a pessoa, o cara faz um induz a lixamento, torcida, né? Tu induz a torcida. Sim, induz a Tu torcida. induz a torcida. Aí vai que ele dá o azar agora de jogar lá e ele não precisa nem tomar gol, mas se ele der uma titubeada, a torcida já começa a pegar no pé. Sim, sim. Por graça esses caras falando bobagem. Eles inflamam. Inflama, exatamente. O torcedor já. Cara, o torcedor olha muito isso. Olha muito isso. Aí o torcedor já vai, que já tá meio magoado com o clube em si. Aí, na verdade, o que a imprensa faz? A imprensa, ou essas pessoas que você falou, ela elege cara, culpa desse cara aqui. E aí começa só a bater no cara. Como se fosse só ele o culpado. Ou como se ele fosse culpado, ou como se tivesse alguém culpado do momento, entendeu? Às vezes o momento só não é bom. O momento não é bom, a gente não deu certo, próximo jogo a gente vai grave, entendeu? Mas aí elegeram o fulano e aí ficam metendo pau no cara. E aí os caras que estão ali na torcida só escutam a parte ruim, né? É verdade, aí os caras começam, cara, pra que botar isso? Os momentos que falhou com o Eba. Por que não bota? Cara, olha só, ele falhou aqui. Mas olha as defesas que ele fez. Cara, se não fosse ele, a gente não tinha não sei o que. Cara, os caras são foda, né? Os caras botam só coisa ruim, né? Ele lembra outras falhas. Até agora estão falando, né? Até agora estão falando, inclusive. Vamos falar até o jogo. E eu vou te dizer mais, deve ter alguém da imprensa torcendo que aconteça de novo. Tu não tenha dúvida. Sim. Só para poder falar de novo, eu avisei, sabia? Já deu o que tinha que dar. Tem que mandar embora, ou então bota para descansar. Pode ter certeza. O fulano tá pedindo espaço. Olha lá, o fulano acho que pode jogar. E assim foi de repente que falha, sabe? Vinha tendo uma regularidade e de faz repente, parte. Faz parte. Mas por que, o que acontece? Por que acontece também essa pressão? Porque o Remo não faz o campeonato bom, né? Por exemplo, perdeu jogos muito bobos, sabe? Perdeu São José, joga naquele... empatou com São José aqui, tava ganhando 2-0, levou empate, né? Levou empate em 2 minutos, inclusive. Aí perdeu pro Altos em casa, perdeu pro Brasil de Pelotas. Pelotas que não está no momento bom. O perder também faz parte do processo. É o que a gente não pode perder ponto para os últimos, porque aí se torna dobrar os pontos, entendeu? Tu não sobe. Até agora, o único time que o Brasil de Pelotas ganhou foi o Remo, assim como o Atlético Cearense também. Não ganhou ninguém, ganhou do Remo. Então, aí a gente pensa assim, pô, aí chega num jogo difícil, que é contra o Paysandu. É um jogo difícil. Infelizmente, tu não tiveste oportunidade de jogar um repar, mas o repar ele é sempre um jogo difícil, por mais que o clássico é complicado. Clássico é complicado. Aí o que acontece? Porra, a gente já perdeu um monte de ponto besta para adversários fáceis, teoricamente mais fáceis. E aí agora a gente tá com uma corda no pescoço e vai chegar justamente no clássico, que a gente vai deixar tudo agora pro jogo mais difícil para a gente fazer os pontos. Aí tinha aquela pressão grande pro Remo ganhar o jogo contra o Paysandu, porque aconteceu isso. Foram perdendo pontos importantes, aí chegou justamente num jogo que seria para empatar, né? Que um empate numa circunstância melhor, mais favorável, seria um resultado bom, um empate. Ótimo. Empate em Tanto clássico. O Paysandu comemorou muito esse empate porque para eles, empatar com o Remo tá legal, né? A gente clássico, jogo difícil. A gente empatou, conseguiu um bom resultado. E aí pro Remo acabou virando resultado ruim, justamente porque já perdeu pontos ali. E aí o que acontece? Aí o Vinícius falhou, aí pronto, culpa do Vinícius. Não é bem assim, bicho. Exatamente. Concordo plenamente contigo. Concordo plenamente. É isso aí. Não é bem essa questão. Não é. O que a gente não pode fazer é eleger alguém, entendeu? O culpado do cara, é só, e todo mundo joga bem. A culpa é. Não, cara, não é bem assim, não. As coisas não funcionam assim. Não funciona assim. E pelo que eu vi no último jogo, acho que tava todo mundo assim, muito já. Tá todo mundo muito nervoso. Muito abaixo astral, sabe?
É aquilo que eu te falei, né, João? É muita pressão, né, cara? E esse jogo agora, Deus quiser, não vai dar nada certo, não vai dar nada errado, a gente vai organizar ali, mas já joga com muita pressão, cara. Tu entra em campo 0-0, mas a pressão é 2-0. Tu entra perdendo de 2-0 com placar de 0-0. E aí tu já joga nervoso, do goleiro a quem for jogar lá, vai que dá uma infelicidade, tomar um gol, cara, tu tá louco. Vira um horror, né? Vira um pandemônio. E aí vai só piorando, vai só piorando. Mas vai dar tudo certo, não. Vai dar tudo certo. Contra quem é o jogo? ABC. Mas, cara, curiosamente, o jogo que teoricamente a gente ganharia lá perdeu de 3-1. Né? Então hoje tá tudo nivelado. Faz um jogo bom ali, já era. Inclusive, se quem acredita assim é supersticioso, né? Dá até uma boa superstição, porque em 2018 o Remo ele ficou perto de cair para a Série D. E aí o Remo foi desacreditado para o jogo contra o Confiança fora de casa. O Remo se perdesse, o Confiança estava rebaixado. Aí o Remo ganhou 2-0. Só que não saiu da zona de rebaixamento. Aí pegou o ABC aqui. Eu estava nesse jogo, esse jogo foi muito difícil, esse jogo contra o ABC no Mangueirão. E esse jogo o Vinícius brilhou, inclusive. E defendeu uma cabeçada queima-roupa, que seria o gol do empate. O Remo assim, foi... Não sei como o Remo conseguiu fazer 1-0 naquele jogo, que estava muito difícil, realmente. Foi na força, assim, do improvável mesmo, na força do... Agora provavelmente a mesma coisa, porque o ABC vem achando que tá em fase ruim, vão aproveitar o momento, vai lá e surpreende, entendeu? Tem que acreditar, tem que acreditar. O Gerson deve estar conversando com bem. Nesses momentos, cara, não é bom nem treinar muito, é muito mais o psicológico dos jogadores do que treinar. Sim. Que é o que o Gerson deve estar fazendo. Que na época de vocês não tinham, né? A questão do... Hoje está muito mais. Hoje a coisa está muito mais estruturada. Imagina. Não dá nem para comparar, né? A gente fez o agora, só que o CT o Remo no campeonato contando com que a gente ganhasse para entrar dinheiro. Sim. Tá vendo? E deu tudo certo. Então, contando com a presença da torcida também. Que foi aumentando gradativamente, é isso aí. Naquele ano, acho que a gente foi. Nós somos recordistas na Série A, B e C, não fomos? De torcida? Foi, das 3 divisões, foi. Inclusive, o campeão da Série B foi o Grêmio, né? Nesse ano, a famosa Batalha dos Aflitos. Ah, é verdade, isso aí. E naquela época parece que tinha. Não sei se chegou a ter com vocês, foi. Parece que o campeão da Série B entregava a taça pro campeão da Série C, alguma coisa assim. Não. Não teve, não. Não, né? A taça foi aquela que eu ergui aquele dia. Foi aquela vez lá que chegou a taça lá pra gente. É porque parece que... Eu me lembro mesmo que falaram na imprensa que ia ter uma cerimônia, que os 3 times campeões, o Corinthians, o Grêmio e o Remo, né, os 3 campeões nacionais, iriam receber as medalhas, alguma coisa assim. Iam receber tudo junto, ó. Inclusive teve medalha também, né? Teve. Tá vendo? Aí eu recebi, mas acho que não acabou não rolando isso, não. Não teve jogo. Só o jogo lá que a gente jogou em casa. Um baianão cheio de areia. Foi um amistoso, né? Teve um amistoso pra entrega da taça. Não, acho que foi estadual, não foi? Não, acho que foi jogo estadual. Foi? Acho que foi jogo estadual. Mas o estadual começou só em 2006. Acho que foi um amistoso. Não, eu cheguei no estadual já. Lembra que eu te falei que eu cheguei depois? Foi no estadual, não sei qual jogo. Algum dos primeiros jogos ali. Eu cheguei quase 2 meses depois que começou. Depois da apresentação, no caso. Mas aí foi só quando tu voltaste que entregaram a taça? Foi. Foi. Não, acho que na verdade já tinha entregue a taça, mas ainda não tinha feito um evento para... Isso. Não tinha tido um evento para fazer a entrega da taça. Celebrar ali com a torcida. Isso aí. E foi curioso também que o Remo, ele geralmente ele não tem... É histórico isso. O Remo, ele não tem... Ele não consegue fazer... Ele não consegue ir bem fora de casa. Pode ser o time que for. E
Isso foi impressionante, porque realmente foi fora de casa, Foi longe fora de de Belém. casa. Foi, né? Não tinha 10 torcedores, cara. E foi um jogão dos dois times, cara. Jogo parelho, cara, o tempo todo. Muito bom jogo. Bom, então essa foi a entrevista, segunda entrevista do CornetaCast com o grande Rafael Dauri, herói do título nacional do Remo, o único título nacional do Remo, e a gente guarda com muito carinho, que merecia ser mais valorizado. Graças a Deus tive a oportunidade de conversar com ele, e foi meu ídolo, ainda é meu ídolo até hoje. Tenho uma grande admiração por ele. Eu agradeço realmente de coração de ter participado aqui com a gente. Cara, eu que agradeço pelo convite, né? E obrigado pelas palavras de carinho. Cara, foi um papo muito bacana. Espero que quem tiver a oportunidade de olhar, olhe, que vai ser muito bacana. Tem algumas histórias que ninguém sabe, histórias que todos sabem, mas é sempre bacana relembrar e fico feliz por ser lembrado. Independe do que acontecer, a gente está na história do Clube do Remo, né? E eu tenho certeza que as coisas vão melhorar dentro do Clube do Remo. O Gerson é um cara muito competente, além de ser meu amigo, jogou comigo, é um cara muito competente. Mas, enfim, muito obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que teremos mais oportunidades pela frente. Sim, com certeza. Obrigado. Inclusive, essas histórias, muitas eu não sabia realmente. Pouca gente sabia. Na próxima conversa eu conto mais. Tem muita história ainda que você não sabe. Obrigado. Um Boa noite. abração Sucesso. Sucesso para você. pra gente.